Boa tarde para você que gosta de futebol. Estamos chegando com o Clube da Bola neste sabadão, hoje 19 de julho de 2025, hoje que é Dia Nacional do Futebol. Então, um Clube da Bola especial nessa data especial pra gente que adora futebol. Eu sou o Cacá Oliveira, apresento o Clube da Bola neste sábado, enquanto nosso Marcelo Mancha curte as merecidas férias. Claro que eu estou em boa companhia. Nos estúdios aqui em Floripa, Cláudio Caticarte vai me ajudar nos comentários do futebol catarinense e, claro, a sua companhia. A gente tem um timaço de comentaristas. Deixa eu começar, então, com o meu parceiro aqui de estúdio. Cláudio, boa tarde, bem-vindo ao Clube da Bola. Boa tarde, Cacá, boa tarde, amigos do Clube da Bola, boa tarde, Badá, Renato Semensati, Emerson também. O Figueirense joga amanhã pela Série C do Campeonato Brasileiro e tem novidades. Daqui a pouco a gente vai falar. Sai Kaique Moreno, vem Yuri, né? O troca-troca entre o Figueirense e a equipe do Volta Redonda. E o Avaí joga hoje, com a possibilidade de bom público também com a companhia do Agasalho, viu, Cacá? Dupla da capital, o Avaí querendo chegar no G4 da Série B, o Figueira querendo chegar no G8 da Série C. No Oeste Catarinense, em Chapecó, Sérgio Badá, boa tarde, meu amigo, bem-vindo ao Clube da Bola. Dia Nacional do Futebol hoje. Pois é, Cacá, um abraço para você, para todos que estão ligados no Clube da Bola. Né? O que seríamos de nós sem o futebol? Não teria bola e não teríamos o programa Clube da Bola, né? Então, para nós que gostamos e vivemos do futebol, é sim um dia bacana, um dia especial. E estamos aí para falar de Chapecoense, que vem de um empate amargo, mais um empate amargo dentro de casa. Ficou no 1-1 com o Remo, deixou escapar 2 pontos preciosos no finalzinho do jogo. Foi melhor que o Remo boa parte do jogo, mas a vitória escapou. Então, agora tem domingo, amanhã, às 6h30 da tarde, o América Mineiro lá em Minas Gerais, tentando pontuar aí para se manter na primeira página da tabela de classificação e, quem sabe, pertinho ali do G4. Legal, no sul do estado a gente tem Renato Semensati para falar do Criciúma, o Tigre que está se recuperando na Série B, né, Renato? Boa tarde. Boa tarde, Cacá, Cláudio, meu grande amigo Badá. Tá se recuperando realmente, Cacá. Se você pegar o desenho das últimas 8 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma seria líder ao lado do Coritiba. Uma campanha de recuperação capitaneada aí pelo Eduardo Batista. Tem muito a mão também do executivo de futebol, o Ítalo Rodrigues, que estão trabalhando, estão conseguindo reverter esse cenário. Brigar por G4 ainda é sonho, mas a vitória sólida de ontem, com o adversário chutando apenas uma bola no gol do Criciúma e a distância para o G4, faz o torcedor do Criciúma sonhar. Mas como falei, ainda é cedo. Fora de casa, aí o Criciúma conseguiu uma grande vitória que a gente vai falar já já. No Vale do Itajaí, Emerson Luiz para falar do Beck, que está fazendo uma grande Série B de Catarinense, o Metrô querendo se aproximar também desse acesso e a gente vai falar muito de futebol, né, Emerson? Boa tarde. É isso, boa tarde, Cacá, boa tarde ao Cláudio, ao Badá, aos demais colegas aqui da NDTV e principalmente você, telespectador. Hoje, por coincidência, é aniversário do Beck. Tá completando no dia do futebol 106 anos, o tricolor que lidera essa Série B, mas caiu de rendimento, viu, Cacá? O Metropolitano, por outro lado, o outro representante aqui da cidade, é o sexto, tem uma decisão contra o Camboriú amanhã aqui no SESI e o Blumenau joga lá em Joinville, contra o Fluminense também no domingo. É a reta final da Série B, a gente vai falar, faltando 2 rodadas. Legal, e aproveitando que hoje é o Dia Nacional do Futebol, a gente quer saber qual título foi mais marcante para Santa Catarina neste século. Para você participar, o DDD é o 48 99191 4706. 99191 4706. O WhatsApp está aparecendo na sua tela e a gente quer saber então se foi #Chape2020, o título da Série B da Chapecoense em 2020. Se foi Figueira 2018, Figueirense campeão em 2018, o último título estadual do Figueira. Se foi Jack 2014, a Série B que o Joinville conquistou em 2014, que levou o Jack para a Série A do Brasileiro, baita trabalho do Emerson Maria, que inclusive está de novo no Jack. Ou foi Avaí 2012, catarinense que o Leão conquistou em cima do maior rival. Então participe, hashtags aqui na tela. Qual foi o título mais marcante do futebol catarinense no século? Rapidinho, Cláudio, quero saber a tua opinião.
Para já começar a incentivar a galera, o que você acha? É, rapaz, é polêmica, né? Mas, Kaká, eu vou ficar com o título do Joinville 2014 por ser um título nacional de Série B e o contexto daquele ano. Fico com o Jack de 2014. Badá, importância do título da Chape em 2020, quero te ouvir. É esse ou tem outro? Não, tem muita gente que não lembra e não considera por tudo aquilo que aconteceu e da maneira como a Chapecoense foi declarada campeã, mas a Chapecoense tem um título, segundo a Comebol, um título da Copa Sul-Americana, é o único título internacional do futebol de Santa Catarina. Mas tem, e não estou nem me relacionando ao programa, eu vejo assim muita gente não lembrar deste título que foi homologado pela Comebol. Aí tem muita gente que contesta, inclusive comigo, e eu digo, olha, se tu tá contestando, tu tem que reclamar lá na Comebol. É a Comebol que declarou a Chapecoense campeã da Copa Sul-Americana de 2016, né? Mas desses títulos que estão relacionados aí, indiscutivelmente o título da Chapecoense, um clube que passou por tudo que a Chapecoense passou e ainda foi capaz de conquistar durante a pandemia, sem público no estádio, o título da Série B. Então, todo respeito aos demais, o título mais expressivo que a gente tá vendo aí é o da Chapecoense. Era Humberto Louser o técnico, né? Isso. Exatamente. Isso aí. A gente tem que falar também que tem o Criciúma 2002. E aí eu quero chamar o Renato Semensati para dar a opinião dele também. Galera do Criciúma pode votar, hashtag Criciúma 2002 também é uma das opções. E aí, Semensati? É um título importante, eu concordo plenamente com o Badá. Se for usar só do século, o mais expressivo é o título sul-americano que a Chapecoense conquistou. Aí cada um tem a sua relevância. Se a gente for pegar num cenário mais abrangente, o título mais importante da história dos clubes catarinenses é a conquista da Copa do Brasil, que levou o Criciúma à Libertadores em 1991. Mas vale só desse século? E aí do Criciúma, sem dúvida alguma, essa grande campanha de 2002 foi espetacular, com goleadas, enfim, foi um grande trabalho realmente da história do Criciúma, sem dúvida alguma, é o mais relevante da história recente. Então a galera que está acompanhando o Clube da Bola pode votar no nosso WhatsApp, tem que usar a hashtag exatamente como está na tela para você participar. Daqui a pouquinho a gente dá a parcial então do nosso público, qual é o palpite da galera. Mas vamos falar do jogo de ontem então, porque o Atlético Goianiense recebeu o Criciúma e o Tigre venceu por 1-0 o gol do Nicolas. Foi a segunda vitória seguida do Criciúma, que vai se recuperando na Série B do Brasileiro. Uma vitória importante, né, Renato Semensati? O Criciúma, então, conquistando mais 3 pontos e já está no meio da tabela, mas ainda é cedo para falar em G4? É a primeira vez que o Criciúma chega entre os 10 primeiros e a rodada nem terminou, né? Por isso que eu sou muito cauteloso. Essa Série B está muito espremida. A gente vê, por exemplo, um Atlético botar 4-0 no Avaí, ontem ganhou de novo, então dos últimos 5 jogos o Atlético ganhou 4. Sobre o jogo, o Criciúma não teve dificuldade, a gente vai ver aí, o jogo no primeiro tempo foi horroroso, ninguém chutou no gol de ninguém. Aí o segundo tempo, o Nicolas já podia ter feito 1-0, aí o Marcinho tem a chance de fazer 1-0 e tenta buscar o Nicolas e perde o gol, isso aí é 15 minutos. E aí o belíssimo cruzamento do Marcinho e o Nicolas só tem o trabalho de empurrar. E a gente vê aí nos melhores momentos que o Atlético Goianiense, em momento algum, colocou em risco esta vitória do Criciúma. Uma vitória importantíssima, como você destacou, a segunda seguida. Se a gente pegar as últimas 8 rodadas do campeonato, o Criciúma é o time que tem 17 pontos, a mesma pontuação do Coritiba, então é uma campanha de recuperação. Por que o Criciúma não está mais acima na tabela, Renato, se você está falando que nas últimas 8 rodadas ele seria líder do campeonato? Porque o Criciúma foi um desastre no começo do campeonato. Né? O Criciúma foi comandado seu departamento de futebol por um trabalho muito ruim, que o Criciúma esbarrou no 8º colocado da fase de classificação do Campeonato Catarinense. Começou a Série B mal. Nos primeiros 8 jogos, uma vitória contra o Atlético. E aí mudou a comissão técnica, mudou o departamento de futebol, mudou tudo. E aí vem sendo feito um trabalho de recuperação e eu quero aqui dar todos os méritos ao Eduardo Batista. Chegou, implantou o sistema com uma linha defensiva de 3 defensores, foi muito criticado no início, deu entrevistas, foi em todas as emissoras de rádio e falou: o Criciúma jogou no 4-4-2, no 3-5-1, no 4-3-3, no 3-6-1, cada jogo o Criciúma mudava. Nós conversamos desde a minha chegada e eu disse: nós vamos por este caminho. E está dentro da sua convicção, o Criciúma está reagindo na Série B do Campeonato Brasileiro. Repito,
ainda é cedo para sonhar, você está em 10º, tem o jogo fora contra o Botafogo, que é um jogo vencível, e depois o jogo em casa com o Cuiabá para fechar o tudo. Se o Criciúma fizer de 4 a 6 pontos nesses 2 jogos, aí sim, ele vira o turno consolidado entre os 10 primeiros, e quem está entre os 10 primeiros automaticamente vai sonhar. Agora, aconteceu essa semana aqui em Criciúma que eu nunca tinha visto na minha vida, rapaz. O Conselho Deliberativo do clube fez uma recomendação à direção executiva do Criciúma. Contratações agora, a recomendação é que seja feito um documento técnico e que, antes de contratar, seja dado ciência ao Conselho Deliberativo do clube. É cada uma que eu vou dizer para vocês. Esse ano os bastidores do Criciúma estão bem interessantes, né, Renato? Que coisa. Mas vamos ouvir então o técnico Eduardo... Interessante é uma palavra bem leve, né? Vamos usar interessante? Vamos usar interessante? Vamos. Mas quem está fazendo um trabalho legal é o técnico Eduardo Batista, então, que recupera o Criciúma. Ele falou sobre a vitória de ontem e também do momento do Criciúma na Série B. Vamos ver. Feliz demais, né? Um resultado aqui... Não é sempre que você vem aqui no Acioli e enfrenta o Atlético de igual para igual e consegue vencer. Acho que é um resultado gigante. Acho que é um resultado dos atletas que compraram a ideia, duelaram bastante, brigaram bastante. Foi um jogo extremamente duro, um jogo competitivo. Mas quando a gente teve a bola, a gente foi bem assertivo, criamos algumas situações. Então a gente fica bem feliz. Quanto a olhar para cima ainda, nós temos que olhar para trás ainda, tomar cuidado. Eu acho que é uma vitória importante, mas a gente continua muito próximo. Acho que tudo tem o seu tempo. A gente, nem quando a gente estava mais atrás, a gente baixava a cabeça, e nem agora com um resultado desse aqui, que nós vamos contar vantagem nada. É um campeonato duro, difícil. Vamos atualizar então como é que está a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro com a vitória do Criciúma para cima do Atlético Goianiense. Está na tela para você acompanhar. O Coritiba é líder com 33 pontos, mesma pontuação do Goiás, Novo Horizontino 31 e o Remo fecha o G4 com 26. Coxa, Goiás e Novo Horizontino dispararam. Quarta vaga que está mais acessível aí para o Cuiabá 25, o Avaí joga na rodada, tem 24, Chape também joga 23, Furacão 23, Vila Nova 23, o Criciúma foi a 23 pontos. CRB 22 na outra página, junto com o Atlético Goianiense. O Atlético tem 21, América Mineiro 20, Operário 19, a Ferroviária 18. Zona de rebaixamento, Botafogo 18, Paysandu 15, mesma pontuação do Volta Redonda, e o Amazonas lanterna com 14 pontos. Agora, o Avaí, que está tentando se aproximar do G4, é o time que está melhor entre os catarinenses na Série B. A gente tem essa recuperação muito boa do Criciúma com 2 vitórias seguidas, mas o que está acontecendo com o Avaí, que na última rodada foi goleado fora de casa? Pressão para o jogo de hoje com o Vila Nova às 18h30 na ressacada. Ô Cláudio, situação do Leão da Ilha, que tomou uma goleada humilhante na última rodada, né? Olha, incrível, o Avaí não foi para São João del Rei, né? Porque não teve atitude, foi um time sem alma, sem competitividade, foi um Avaí estranho, viu, Kaká? Que a gente não tinha visto ainda nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Nem no jogo abaixo que fez contra a equipe do Volta Redonda se viu um Avaí tão apático como nesse jogo contra o Atlético. Tudo bem que o Atlético, inclusive, venceu já nessa rodada, né? Nessa abertura, vem numa recuperação com o português, o Rui Duarte. Mas a forma como foi, o Avaí poderia ter perdido, mas lutando, competindo, coisa que não aconteceu lá no interior de Minas. Foi um time que a gente ficou completamente assustado. O presidente fez uma coletiva, o presidente Júlio, essa semana, falando dos salários atrasados, né? E ele disse, não tem nenhuma ligação, você está vendo imagens, mas assim, qual é o outro fator, né? Ele que reconheceu que nos últimos 3, 4 meses tem tido esse pagamento parcelado, que agora está 21 dias em atraso, mas que vai saldar aí no dia 31 de julho, mas a gente não consegue perceber algo diferente extracampo do que aconteceu no jogo contra o Atlético. Qual é a outra situação além dessa, né? Então, a gente sabe que não repercute quando o juiz apita, né? Não é no dia do jogo, mas a preparação durante a semana. Eu que vi manifestações de vários ex-jogadores dizendo, salário atrasado durante o jogo não vem a campo. Mas o problema é que você, durante a semana, nos treinamentos, você perde intensidade. Se você treina mal, você joga mal. E para mim, eu acho que esse foi o reflexo do jogo contra o Atlético. Se espera hoje contra o Volta Redonda, aliás, contra a equipe do Vila Nova, de Goiânia,
que o Avaí volte a ser aquele Avaí que fez essa boa campanha, que ainda é muito boa. Um time dominante, marcando pressão no campo do adversário, fazendo esse jogo, né, pelos corredores, pelos lados, também, né, de forma a jogar entre linhas por dentro contra o adversário, melhorando a finalização, porque isso faltou, por exemplo, no último jogo em casa contra o Paysandu. É jogo para recuperação, Kaká. A gente preparou uma arte com os últimos 5 jogos do Avaí nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. São 4 gols feitos e 8 gols sofridos. É o primeiro momento de pressão para o técnico Jair Ventura. Qual que deve ser o clima na ressacada, Cláudio, diante desse cenário do futebol, do recorte dos últimos 5 jogos? Diante desse bom recorte aí dos últimos 5 jogos, o torcedor vai com a expectativa de que se resolva esses problemas defensivos que até então o Avaí não tinha. Né? O torcedor vai ressabiado, essa é a verdade para a partida de hoje. E para trazer de volta esse torcedor, só uma boa vitória hoje contra a equipe do Vila Nova. O que aumenta a crise no Avaí é a situação dos salários atrasados que o Cláudio acabou de comentar aqui no Clube da Bola, né? E o presidente Júlio do Avaí concedeu uma coletiva de imprensa essa semana e deu algumas explicações sobre a situação lá pelos lados da ressacada. Vamos ouvir um trecho. Em relação aos atletas, nós temos 2 tipos de contratos, CLT e direito de imagem. Nós fizemos pagamentos parciais da CLT. Então, nós estamos com, hoje é dia 16, 5 mais 16 são 21 dias atrasados, parte da CLT e integralmente a questão das imagens dos atletas. A gente vai quitar agora, imediatamente, no dia 31 de julho, a ideia é que essa crise de atraso de salário extinga 31 de julho. Muito embora eu tenha o compromisso com todos de buscar esse dinheiro, tentar antecipar esse dinheiro, mas esse dinheiro vem dos recursos de televisão, da venda dos direitos de televisão. Todas as informações sobre essa situação do Avaí estão no nosso portal UND+. Reportagem completinha aí do Jorge Júnior, atualizando sobre as informações do Avaí, o presidente do Avaí confirmando o atraso no pagamento do salário e as dificuldades financeiras há 4 meses e está impactando nos resultados, pelo menos no recorte dos últimos 5 jogos, foi bem ruim. Quero dar um giro com os nossos comentaristas, até para pegar um pouco da percepção dos nossos especialistas aqui do Clube da Bola. Vamos começar com o Badá. Badá, pela tua experiência também cobrindo futebol catarinense, o Avaí também tem um histórico de acessos com salários atrasados, inclusive, né? Sobe a receita da Série A, acaba pagando as dívidas do outro ano, fica difícil para investir, acaba sendo rebaixado. Foi assim na última década, mas como é que você está acompanhando essa situação do Avaí nessa luta da Série B 2025? Não, o Kaká, em primeiro lugar, a minha solidariedade ao torcedor havaiano. Tem alguns que me adoram, né? Às vezes mandam mensagens muito gentis aí no Clube da Bola. Então, minha solidariedade a vocês por causa desses 4-0 aí, né, cara? Nós, como clube irmãos aqui em Santa Catarina, a gente fica naturalmente muito chateado, né? Então, são coisas que acontecem no futebol. Certamente hoje o Avaí vai dar a volta contra o Vila Nova. Agora, essa questão da situação financeira, ela é muito grave. Eu já tinha lido na matéria, na coluna do Cláudio, no ND+, li a matéria do Jorge, e essa notícia aí, ela não é nova. Agora está tornada pública, mas já desde o final do ano passado, início do ano, nos bastidores, porque os presidentes, eles se conversam muito entre eles. Então, o presidente de um clube sabe o que está acontecendo no outro clube. E tem clube aí na Série B vivendo um verdadeiro drama financeiro. E não é só o Avaí. Tem outros clubes, inclusive, numa reunião que tiveram essa semana entre presidente dizendo que não vai ter dinheiro no final do campeonato para viajar, se continuar desse jeito. Que o presidente ameaçando, inclusive, WO. Então, tem muito clube nesta Série B aí com seríssimas dificuldades financeiras e o Avaí é um caso e não é coincidência, né, de que em 5 jogos ganhou apenas 1. Isso aí é reflexo da crise financeira. Não adianta, quando a crise financeira bate, o reflexo se volta para dentro de campo, então é uma situação muito preocupante. E o presidente falou ali, antecipar. O Avaí já antecipou quase tudo que tinha para antecipar. E vai antecipar novamente uma verba de televisão para pagar aquilo que já está devendo.
E logo ali na frente vai faltar novamente. Então, é uma situação muito delicada, mas não é só o Avaí. Tem outros clubes, ainda bem que o Chapecoense está fora dessa situação. Mas tem muito clube na Série B passando pela mesma dificuldade. Ô Renato, o Criciúma também está saudável financeiramente, né? Mas o Avaí tem sido recorrente essa questão de atrasos salariais e muita dificuldade financeira e recorrendo a essa estratégia que é perigosa, antecipar a receita. O Criciúma está saudável financeiramente porque ele fechou o ano de Série A com mais de 20 milhões em caixa. Mas ele vem tendo déficit do primeiro trimestre e agora no segundo um déficit superior a 6 milhões de reais. Então ele vai terminar o ano com salários em dia, possivelmente no azul, porque ele vai gastar os 20 milhões. Mas aí para o ano que vem não vai ter reserva, não tem vaga na Copa do Brasil, é um cenário preocupante. Sobre o Avaí, eu não posso ligar diretamente porque atrasou salário e tomou de 4-0. Primeiro tem que reconhecer mérito no adversário que em 5 jogos venceu 4. Venceu inclusive o líder do campeonato jogando na casa do então líder do campeonato, Goiás. Então o Atlético tem as suas qualidades. Ontem venceu a Ferroviária de virada jogando em Araraquara. Atrapalha ter os salários atrasados? Atrapalha. Agora, não chegou ainda a 2 meses. Então dizer, olha, foi por isso que os jogadores entraram lá e foram apáticos. Todo time num cenário de 38 rodadas, ele vai ter jogos muito ruins. O Criciúma esse ano, por exemplo, tomou de 6 do Bragantino. Esta é a realidade? Não é. E aqui o salário está todo em dia. Então, às vezes se usa como desculpa também um mau desempenho. Se o presidente conseguir, como ele disse na entrevista coletiva, quitar os salários agora no dia 31 e conseguir tocar até o final do ano, eu não vejo problema nenhum. Agora, se você fica 2, 3, 4, 5, 6 meses, amanhã eu te pago, aí paga o atrasado, mas não coloca em dia e vai enrolando, isso aí evidentemente vai minando o ambiente de trabalho e acaba tendo uma influência. Mas neste momento, pegar uma derrota isolada, um 4-0, sendo que 2 semanas antes o Avaí veio ao Heriberto Wilson e ganhou do Criciúma. Então você pegar um ponto isolado e creditar os salários atrasados, me parece um equívoco. O Emerson, o futebol ele é um pouco maluco, né? Porque o Avaí vinha sendo a sensação, brigando dentro do G4, fazendo uma boa campanha, aí começa a oscilar e essa bomba dos salários atrasados acaba impactando, né? Quero te ouvir também sobre a situação do Avaí. Coincidência ou não, tem a ver com salário atrasado. Quem ganha 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão, não faz falta, pode atrasar. E se tiver a cabeça... Mas quem ganha 50, 60, 70, tem que ver a maneira que o cara administra o dinheiro, a família, o que ele tem para gastar de contas, de investimento. Eu acho que no campo não influencia. Acho difícil, mas no dia a dia influencia. No treino, salário atrasado, o cara não gosta de treinar. Primeiro, o jogador não gosta de treinar, ele gosta de jogar. Nesse caso específico lá de São João del Rei, os times vibraram em frequências diferentes, porque o Atlético entrou atropelando, entrou numa velocidade muito grande. E o Avaí, quando foi ver, já era. Não buscou mais méritos para o adversário. Pesa de alguma maneira assim, se tratando aqui do nosso futebol, eu acredito que sim. A gente tenta de alguma maneira esquecer, mas eu entendo que de alguma forma acaba pesando sim esse salário atrasado. É claro que tem conversa, tem promessa, mas o jogador ele tem que ter tranquilidade. O trabalhador, ele precisa ter tranquilidade e motivação para render. E fica a promessa de quitar, né? O Juvenal Juventus tinha uma frase, ex-presidente de São Paulo, assim, se você promete Guaraná para o jogador, tem que dar Guaraná. Então, assim, foi prometido que vai ser quitado, dia tal. E aí a gente fica nessa expectativa, mas tudo melhora se o Avaí vencer o jogo hoje. Vai melhorar muito o ambiente e a questão de perspectivas. Você mensagem quer falar? Não, eu só quero fazer o registro aqui, um elogio ao presidente Júlio Herdt. O salário está atrasado, o time tomou de 4 e saiu do G4. E ele convocou uma entrevista coletiva, no momento de turbulência, foi lá e conversou cara a cara com os jornalistas, com os repórteres que cobrem o Avaí e respondeu todas as perguntas. Então, aparecer no momento fácil, quando ganha, quando está no G4, quando está tudo bonito, é muito fácil. E neste momento tem que fazer aqui o elogio ao presidente Júlio Herdt. Não é todo presidente que tem essa coragem não, viu? É verdade. E mais perto do que a gente imagina, né? Vamos trocar de assunto porque
o sinal tá verde, né? As coisas estão verdes pelo lado lá da Chapecoense, que joga amanhã contra o América Mineiro fora de casa. A gente tem a participação agora do Eduardo Florão, trazendo as informações do Verdão do Oeste, que está tentando se aproximar desse G4. Fala, Florão! Oi, uma boa tarde para você, um abraço para o pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Chapecoense entra em campo amanhã contra o América Mineiro fora de casa, um jogo que fecha a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e a Chape tem encarado com muita seriedade pela proximidade em relação ao G4. O Chapecoense quer manter essa posição, essa condição de ficar perto do G4, justamente no momento em que a competição está muito equilibrada. O técnico Gilmar Dalpozo falou justamente sobre isso, sobre como está a Série B e o foco da Chapecoense na competição até o momento. Uma preparação muito boa essa semana, os atletas treinando em alta intensidade, priorizando alguns aspectos que a gente entende que é importante para fazer correções. Uma grande equipe, tem um grande grupo, investimento muito alto, tem tradição. Houve a mudança de técnico, né? Agora está o Anderson. Ele vinha jogando numa plataforma, a gente fez essa análise. Na parte de cima são essas 3 equipes que se distanciaram um pouquinho, e é muito cedo para apostar alguma coisa nessa competição. Então, ainda tem uma preocupação da Chapecoense se distanciar lá do bloco de trás, para começar a vislumbrar alguma situação melhor lá na frente. É uma questão do sistema, e essa sim tem a dúvida. Se eu vou trabalhar numa linha de 5 ou numa linha de 4 e começar o jogo. Nossa equipe, ela tá, taticamente, ela tem uma postura muito boa dentro de campo, tecnicamente com fundamentos bem apurados, fisicamente a equipe também está num padrão muito bom, sustentando bem o jogo, e mentalmente isso também está me agradando, porque foram momentos que a gente foi consolidando essa parte mental desde do ano passado. Tá aí o técnico Gilmar Dalpozo. A Chapecoense tem 2 desfalques importantes para esse jogo. Não conta com o zagueiro João Paulo, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o volante Bruno Matias, que foi expulso contra o Remo. A tendência é que o zagueiro Bruno Leonardo, capitão da Chapecoense, retorne e o Eduardo Doma seja deslocado para o lado esquerdo da defesa. No meio de campo, a tendência é que o Gimenez assuma a posição do Bruno Matias, mesmo com características diferentes, deve assumir a condição aí de primeiro volante do Verdão. O jogo então é amanhã, Chapecoense contra América Mineiro, de olho na proximidade com o G4. Volto com vocês. Valeu, Florão, obrigado pelas informações, direto da Arena Condá. A Chape que tem o 2º melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro e, conforme falou o Florão, é uma oportunidade de se aproximar do G4. Badá, quero te ouvir. E aí, a Chape consegue trazer um bom resultado de Minas Gerais? Olha, Cacá, essa Série B está muito equilibrada, né? Tanto na parte de cima, na parte de baixo, jogos um que outro, que acontece o que aconteceu com o Avaí de tomar de 4-0, não é comum. Chapecoense, por exemplo, até agora não deu nenhum vexame. Quando perdeu de diferença de um gol. Né? Então, pode conseguir o resultado positivo lá contra o América. O América não vem bem dentro de casa. São 3 jogos que o América não vence lá na Arena Independência. Lá é praticamente um campo neutro, né? Poucos torcedores, o gramado é bom. Então, a última vez que jogou fora, a Chapecoense ganhou do Operário lá em Ponta Grossa por 2-1. É o tipo de jogo que o Gilmar Dalpozo gosta de jogar. Por isso que eu acho que ele vai continuar no 3-5-2, priorizando a marcação e especulando uma bola. A campanha de Chapecoense é boa dentro da realidade, 7ª colocada com 23 pontos, primeira página da tabela de classificação. Está a 2 do G4, mas apenas 5 da zona de rebaixamento, para ver como tá equilibrada essa Série B, né? Mas a Chapecoense poderia estar numa situação melhor. Claro que todos os clubes perderam pontos. Todos os clubes, eu acredito, deram uma bobeira em algum momento. Mas a Chapecoense, por exemplo, ganhava do Atlético Paranaense por 1-0 até 50 do segundo tempo, quando o Everton, lateral direito, aí fez um pênalti, deixou escapar 2 pontos. Aí contra o Botafogo de Ribeirão Preto, até 51 estava empate 0-0, tomou um gol, perdeu o jogo, deixou escapar 1 ponto. Contra o Goiás, vencia por 1-0, aí teve expulsão, o Goiás no finalzinho virou para 2-1. E agora contra o Remo a mesma coisa, estava ganhando bem, estava ganhando tranquilo, com o Marcelo Rangel sendo a grande figura do jogo, principalmente no primeiro tempo, e ganhava por 1-0, aí uma expulsão muito questionável do Bruno Matias. O Remo ficou com 1 a mais, cresceu no jogo e aos 50 minutos acabou empatando, tirando 1 ponto. Então,
São esses detalhes aí que fazem com que a Chapecoense não esteja no G4. Parece que quando vê o G4 ali, o Chapecoense se assusta. Então, o importante é pontuar, de preferência com vitória, para se não puder entrar no G4, ficar lá pertinho e ir pontuando para continuar fazendo uma campanha tranquila e segura, que é o que a gente quer num primeiro momento. Mas, aquilo que falou o Renato antes, estando na primeira página ali, estando entre os 10, como está tudo muito próximo, quem tiver ali, dá para olhar para cima, dá para olhar para o G4. E alguns jogos são pontuais. Eu acho que esse contra o América Mineiro é um. Se voltar de lá com uma vitória, a Chapecoense cresce. Aí quarta-feira tem o Volta Redonda aqui e finaliza com o Atlético de Goiás. Então amanhã é daquele tipo de jogo bom, para ir lá e dar um biquinho, para ir lá e fazer um cremezinho na Arena Independência e quem sabe recuperar lá os pontos que perdeu em casa para o Remo. A gente preparou um palpitrômetro aqui com os palpites dos nossos comentaristas. América Mineiro e Chapecoense, então. O jogo amanhã está na tela. Cláudio vai de 1-0 para a Chapecoense, mesmo placar do Badá. A Drica também apostando na vitória da Chapecoense, 2-1. Eu estou apostando no empatezinho, um ponto também é negócio. O Ian apostando num 0-0 e o Emerson foi para 1-0 América Mineiro. O Emerson, você foi o único que apostou na vitória dos donos da casa. Quero te ouvir sobre isso. Porque eu acredito que eles estão muito parelhos ali olhando a tabela. E o América é forte dentro do seu campo, lá no Independência. Precisa crescer, precisa vencer. E a Chapecoense tem mostrado oscilações, embora tenha conquistado algumas vitórias surpreendentes aí, com méritos, é verdade, como visitante, tropeçado em casa. Mas nesse caso específico aí eu acho que vai ser um jogo difícil para a Chapecoense e cravo, portanto, aí no América. Quero trazer o Badá de novo aí, a réplica agora do Badá. Não, é aquilo que eu falei agora há pouco. Eu acredito em 1-0 para a Chapecoense. Eu acho que é jogo para ganhar. O América em casa não está conseguindo jogar. É um estádio neutro, é pouco público, a gente vê na Arena Independência, o gramado é bom. E é aquele jogo que o Dalpozo gosta de jogar. A gente sabe que o forte do Dalpozo, apesar de ter o segundo melhor ataque da competição, mas nesses jogos fora aí ele vai marcar lá atrás, ele vai fazer uma linha de 3 zagueiros e vai especular uma bola. Não vai ter o Marcinho também, daqueles desfalques ali que o Eduardo Florão falou na matéria, o Marcinho também não viajou. Vai jogar o Ítalo, que é um jogador de velocidade, é um bom jogador para esse tipo de jogo aí, que tem velocidade pelo lado, na bola longa, lançamento do Mailton, pode ser uma boa opção. Então, e também porque o América não está jogando bem em casa. São 3 jogos consecutivos que não vence lá na Arena Independência. Isso aí me faz acreditar que a Chapecoense tem condições, sim, de... Eu acredito no jogo equilibrado, mas eu acho que a Chapecoense tem condições de ir lá e buscar uma vitória. Vamos botar a colher do Semensati aí. Fala, Semensati. Não, eu tô preocupado porque eu vi umas imagens quando terminou o jogo da Chapecoense contra o Remo. Quero saber do meu amigo Badá. Quer dizer que se chegar em Chapecó e empatar no final, apanha na saída? Eu vi ali o Gilmar que queria bater em alguém ali. Eu não entendi muito bem. O que aconteceu aí, Badá? Não, pois é, tu não sabe, eu vou te falar. É por causa daquele incompetente do Antônio Oliveira, técnico do Brusque, e do seu Marcos Braz. Que tem gente que não pode ver o Marcos Braz, inclusive aqui em Chapecó. Que parece que o cara agora virou uma estrela de Série B. Que o Marcos Braz, ele é a estrela da Série B, porque ele estava no Flamengo. Entendeu? E esse Antônio Soares aí, ele foi lá dar de dedo no Gilmar Dalpozo, tipo, dizendo assim, não, mas tu treinou aonde? Tu treinou quem? Tu treinou qual time? E aí o Rafael Lima foi pra cima e com razão. Muito mal educado, muito mala esse técnico aí que agora tá lá no Remo e que foi xingado pela torcida do Remo no meio de semana, quando o Remo empatou. Foi quinta-feira contra o Novo Horizontino, lá em Belém do Pará. Depois do jogo, o torcedor xingou esse técnico mala aí, esse Antônio Oliveira. Por isso que deu toda aquela encrenca. E o Gilmar Dalpozo saiu correndo para não ter que dar no cara. E ele fez bem, fez certo. Mas esse Antônio Oliveira, ele é treinador de clube de Série B. Então ele tem que se comportar em clube de Série B, principalmente na casa dos outros. Tá aí, antes do nosso intervalo aqui no Clube da Bola, a gente tem uma parcial da enquete que a gente está perguntando para você de casa qual foi o título aí mais importante do século pro futebol catarinense. A gente vai
daqui a pouco trazer então a parcial. Eu quero ouvir o Emerson, porque o Emerson não deu o palpite dele também sobre qual é esse título mais importante. Então vamos para Blumenau, Emerson, quero te ouvir também. Fala um pouquinho sobre esses 5 títulos que a gente comentou no início do programa. Todos importantíssimos aí para cada torcedor. O problema é a carência aqui da nossa região. Não tem nenhuma hashtag ali, não tem nada que aponte para um título de expressão, porque a gente teve aqui apenas 2 conquistas com o Grêmio Esportivo Olímpico, 1949 e 1964 na primeira divisão, e o Beck na Série B em 1987, isso. 1987. E o Metropolitano também na Série B em 2018. Mas, no geral, a Sul-Americana, com certeza, da Chapecoense não está ali nessa lista, como também o título da Copa do Brasil do Criciúma. Acho que esses 2 foram os mais importantes aí do século. Vamos ver a parcial, então. A gente vai colocar aqui na tela a hashtag Chape 2020 ganhando com 60% dos votos. O torcedor do Figueirense tem que participar, hein? Hashtag Figueira 2018, tá zerado. O Jack 2014, 20%. Avaí 2012 também com 20%. Criciúma também não computou aqui. Hashtag Criciúma 2002 ou hashtag Figueirense 2018, Figueira 2018, para você participar. A gente teve o Brusque campeão em 2022 também, que foi um título muito importante para o quadricolor recentemente. Boa tarde a todos vocês aí. Mulito, torcedor do Inter de Lages, está ligado na gente. Valeu, Mulito. Abraço para você, direto da Serra Catarinense. Reginaldo, Kaká representando bem a nossa querida Itajaí. Valeu, Reginaldo. Obrigado pela audiência. Litoral Norte, Reginaldo Itajaí acompanhando a gente. O Mano Costela, eu voto hashtag Chape 2020, mas eu fico com a Sul-Americana de 2016, conforme falou também o Badá, a gente ressaltou aqui que é muito importante também. Renilton Coelho, boa tarde, Kaká e aos demais. O título mais marcante foi do Criciúma em 2002, campeão da Série B do Brasileiro sem perder em casa. Tá, então estamos computando aí, Renilton falando do Tigre em 2002. Mais uma, o título mais importante é a Sul-Americana da Chape. Renato Marcon, obrigado pela participação também direto de Chapecó. A gente vai para o intervalo, o Clube da Bola no próximo bloco vai falar sobre o Figueirense. Tem jogo importante nesse final de semana, querendo se aproximar do G8 da Série C. Grupo dos classificados que o Brusque voltou a participar. É no próximo bloco, não sai daí, tem mais Clube da Bola no sábado, Dia Nacional do Futebol. A gente volta já.